Vamos trazer análise também, antes de você trazer a sua informação, Pri, porque acho que é importante a gente pontuar essa nota do governo, que é mais uma troca, é o quarto presidente da Petrobras na gestão de Jair Bolsonaro, a terceira mudança só neste ano. Como que um novo presidente que não mexe na política de preços pode, de fato, ter algum espaço para tentar diminuir o preço do combustível na bomba para o consumidor? Bom dia, Daniel, Marcela, bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez. Pois é, o que a gente está vendo, a gente pode separar em dois pontos, né? A atuação política de toda essa troca e a atuação econômica de toda essa troca. Então, do lado político, o governo dá um recado de que está fazendo um esforço para conseguir fazer alguma mudança para combater o aumento de preços. Do lado econômico, o que os analistas de mercado, os economistas estão vendo é como mais um morde-a-sopra, ou seja, o governo mais uma vez fazendo troca na gestão, mas por enquanto eles não acham que vai haver algum tipo de mudança na política de preços da Petrobras, que segue os preços internacionais. Então, eles acham que existe um risco, essa troca de comando, essa nova troca de comando, que é a quarta troca, né? Seriam daí 4 presidentes. Então, só no governo Bolsonaro, são 40 presidentes em 68 anos. Então, um mandato médio de menos de 2 anos para o presidente, isso é mais do mesmo, é o que o mercado observa. Não é bom, não dá um bom sinal em termos de governança, em termos de gestão da Petrobras, mas eles enxergam que é mais do que já aconteceu e, de certa forma, isso já estava precificado, né? Já estava sendo antecipado pelo mercado, como a gente viu o Kleber Rodrigues falando, já viu uma expectativa de que depois da troca no Ministério de Minas e Energia, saída de Bento Albuquerque, entrada de Adolfo Saxida, o próximo ato seria então a troca no comando de Petrobras. Qual que é o grande temor do mercado nesse momento? São os próximos passos. O grande temor é que daqui para frente haja uma mudança na diretoria da Petrobras, de diretores na Petrobras e também nos membros do conselho, com essa nova eleição que vai se estabelecer, e que isso possa sim gerar mudanças na gestão da empresa. O que eles estão vendo nesse momento, que o que vai acontecer de mudança, isso já tem uma ampla expectativa, é que os preços vão ficar mais defasados. Então, o governo vai demorar mais para repassar os aumentos de preços lá fora para os preços aqui, até para tentar empurrar com a barriga essa situação até as eleições e conseguir segurar os preços. Pri, agora tudo isso acontece, claro, tem esse pano de fundo político que você detalhou agora há pouco, a gente está em ano de eleição. A questão da inflação preocupa, a economia, segundo as pesquisas eleitorais, mostra ali que é justamente a economia que mais preocupa o eleitor na escolha de quem será o seu candidato. E mais, Pri, você tem uma informação que trouxe agora, a gente já adiantou no comecinho do Live CNN, que aparece já aí na legenda da sua tela, é esse alerta feito pela Petrobras que pode faltar diesel no Brasil e justamente no momento em que o transporte de soja chega a seu auge, né? Detalha pra gente. Exatamente. A gente até preparou uma tela para destacar, então, alguns desses fatores que estão como pano de fundo de toda essa crise de troca no governo da Petrobras. Até o Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, ele falava, a Petrobras tem esse problema, toda vez que tem aumento do preço de combustível, tem troca de presidente, e isso não é uma exclusividade dessa gestão, isso aconteceu também com outras gestões. Mas a gente tem aqui, então, esse contexto que é um aumento de preços muito forte dos combustíveis, a gasolina subiu 29% em 12 meses, o diesel 57% em 12 meses. Daí, nessa semana, a estatal boliviana disse que vai cortar em 30% o fornecimento de gás para o Brasil. Então, esse é um assunto que está preocupando bastante o governo, essa questão do abastecimento de gás interno. Mas essa segunda notícia aqui, que até foi uma notícia de bastidores da agência Reuters, é que mais preocupa o mercado nesse momento, que é o alerta sobre abastecimento de diesel. Então, diretores da Petrobras, essas informações da agência Reuters, eles dizem que diretores da Petrobras alertaram nessa semana o governo sobre um risco de abastecimento de diesel, já que a oferta de diesel está escassa no mundo todo, está prejudicando o Brasil, e eles fizeram esse alerta principalmente para o terceiro trimestre, que é quando o transporte de soja deve chegar no seu auge. Então existe uma necessidade maior de transporte, maior de consumo de diesel, e vai casar justamente com essa escassez de diesel aqui, que também é um problema que está afetando o mundo todo. Então todo esse caldeirão aqui de informações e de aumento de preços acaba fazendo com que o governo tente dar uma resposta política para esse aumento de preços, mesmo sabendo, e é o que os economistas veem, que essas mudanças que o governo faz não vão resultar em redução de preços para o consumidor. O máximo que o governo vai conseguir fazer é espaçar mais
os aumentos. Então, que de toda essa história que a gente está vendo, esse zum de Petrobras, o que o consumidor vai sentir na ponta é que os preços vão continuar caros. No máximo, os preços não vão ser repassados, o aumento lá fora, com a velocidade que poderiam ser repassados ou que deveriam, de acordo com as regras da Petrobras. E aí, só para trazer um desfecho, o que pode acontecer se de fato for desrespeitada essa política de preços da Petrobras, que pede que a Petrobras acompanhe os preços internacionais? Aí tem dois caminhos. O governo está partindo para o tudo ou nada, ele consegue mudar ali o estatuto, consegue agir ali com mudanças na diretoria da Petrobras. Isso traz um problema de gestão gigantesco, que nem problemas que a gente já viu em gestões passadas. O outro caminho seria uma pressão do governo e aí os diretores e também os membros do Conselho da Petrobras não aceitarem essa pressão e pedirem demissão. Isso também já aconteceu antes. E aí continua tudo como está. Perfeito, Pri. Bom, a gente tem que ficar de olho nesse alerta, né, sobre essa possibilidade de desabastecimento do diesel. Acho que, de fato, talvez seja o motivo mais preocupante neste momento, né? Muito mais até do que o preço dos combustíveis em si, porque se faltar, aí a gente vai ter um problema realmente sério, né, Pri?